Estudos atuais mostram que a felicidade está relacionada com menor risco de doenças cardíacas, câncer e suscetibilidade a outras doenças. Tirado diretamente deste livro aqui, que é O Segredo da Felicidade, livro Salomão Homem Mais Rico, que já existiu, que eu já trouxe aqui em outras situações também. Mas eu não quero falar exatamente sobre felicidade, quero te falar de uma outra coisa, que é o seguinte: resolva a sua vida rápido ou arque com as consequências. Meu nome é Leonardo Gonçalves, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da VP, ao canal que vem ativando pessoas, trazendo as pessoas mais para realização, tá? E retomando também os princípios, as ordens, as leis da sociedade. Não sei se você percebeu, mas tá meio bagunçado o negócio. E aqui nesse canal a gente fala de princípio, a gente fala de ordem, a gente fala de leis e a gente fala também do caminho para uma vida extraordinária. E é muito sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então, vamos lá, roda a vinheta, editor, pra gente dar início a esse bate-papo. Bom, vamos lá. O que acontece? Eu já treinei mais de 2.000 pessoas, né? E todos os dias eu falo com pessoas, treinando, mentorando essas pessoas. Todas as terças-feiras eu tenho reunião com a minha comunidade, comunidade da Produtividade 5x. Se você quiser saber mais, vai ter aqui um link na descrição, tá bom? E o que eu quero dizer com isso, né? Que eu tenho muitas vezes a infelicidade de conversar com alguns dos meus alunos, ou até mesmo as pessoas que me chamam no Instagram, e eu tenho a infelicidade de uma situação que cada vez mais vem acontecendo. Qual é essa situação, Léo? A situação é o seguinte: a pessoa está chegando perto ou já passou, mas na média de uns 40 anos de idade, 40 e poucos, e ela olha para trás, ela começa a olhar para trás e ela começa a enxergar uma não realização em algumas áreas da vida. E aí eu sempre costumo dizer que é o seguinte: não existe alegria e não existe tristeza. O que existe é expectativa. Quando a sua expectativa em alguma coisa ela é alta, automaticamente qualquer coisa abaixo dela é frustração, é tristeza, é infelicidade. Da mesma forma, quando a sua expectativa ela está controlada, ela é ok, qualquer coisa acima é felicidade, é satisfação, é realização, né? E o que acontece, turma? Eu vi uma frase esses dias não, já faz tempo, esses dias eu vi novamente, que fala o seguinte: o que você deixou de ser quando cresceu? Né? Tem aquela frase, né, de o que você quer ser quando crescer. Todo mundo já ouviu essa frase, você também já ouviu? Então, eu também. E quando a gente é criança, adolescente, jovem, nós somos sonhadores, desbravadores, não temos medo da vida, do que pode acontecer, de situações, de circunstâncias. A gente só quer explorar, a gente pensa que tudo é possível, a gente não tem medo de várias coisas, né? Vários medos bobos. Quer ver um medo bobo que eu descobri recentemente? O que antes eu amava, agora eu fico um pouco assim, voar. Como assim? Vai pular essa casa voando? Você voava? Não, eu também nunca voei. Mas de avião, eu sempre gostei de ir na asa ali do avião para ver a asa balançando. Eu achava o máximo aquele negócio e tal. Até hoje eu gosto, para ser sincero. Mas um belo de um dia, né, eu morei o ano passado no Rio de Janeiro. E um ano, né, pra ficar temporal esse vídeo aqui, não vou nem falar o ano, mas eu morei um ano no Rio de Janeiro e ficava vindo e voltando muito pra São Paulo, muitas vezes de avião. E com um belo de um dia, né, com isso acontecendo mais corriqueiramente, eu estava no avião e aí na asa, sempre gostei de ir na asa, né, na janela que vai na asa ali, e aí eu vi aquele negócio balançando e tal, e aí eu pensei, caraca, se der um problema aqui, é um só. É só um, é uma vez só. Esquece, já era, acabou. E me veio um negócio que chama medo. E eu comecei a pensar, nossa cara, pousa logo, né? Não tenho pavor de voar, não tenho pavor de avião. Mas é um medo que antes eu não tinha. E à medida que nós vamos crescendo na vida, à medida que nós vamos ganhando mais experiências e, consequentemente, idade, né?
a gente tem novos medos, nós temos novas questões, nós temos mais o que perder e muitas vezes a gente acaba vivendo a vida e não evoluindo tanto quanto a gente gostaria. Você já teve aquela sensação de que você poderia estar muito melhor do que você estava? Ou do que você está hoje? Ou hoje você tem a sensação de que você, cara, tô usando muito pouco do meu potencial, não consegui ainda desabrochar o meu potencial? Então, cada vez mais é comum essa sensação. E eu vou te explicar um dos porquês. Existem vários, tá? Mas um dos porquês. Já falei aqui de quando nós somos jovens, né? A gente quer abraçar o mundo, a gente acha que tudo é possível, a gente acredita e realmente, né? Quanto mais jovem nós somos, mais é possível as nossas coisas. Mas enfim, não quero entrar num papo aqui de ficar refletindo sobre isso. Mas vamos aos fatos. O que acontece? Quando você tem ali um certo objetivo, e você não consegue atingir por falta de execução, há frustração por falta de execução e uma responsabilidade sua por não ter feito. Esse é um dos motivos. Ou seja, você vê que o tempo está passando, isso tem um nome, tá? Chama procrastinação. Você procrastinou tudo aquilo que você precisava fazer para construir a sua vida, tá? E olha só que interessante. Você tem uma culpa, você tem uma responsabilidade, mas na maioria das vezes as pessoas querem sair dessa culpa com ela, porque a culpa pesa. Ter culpa é pesado, é difícil, é complicado. Então as pessoas não gostam de ficar com essa culpa. Então elas querem jogar a culpa em qualquer outra coisa que não sejam elas. Qual é o grande problema desse primeiro pilar que eu estou falando aqui para você? O grande problema é que não evolui. Quando eu não tenho culpa de alguma situação, eu também não tenho como resolver essa situação. Entende? Então, quando eu tento sair dessa culpa, o que acontece é que ela me consome tanto e eu sei no fundo que sou eu o culpado, o responsável ou a responsável, no caso de uma pessoa, né? E isso me consome, isso me dá frustração, isso pode me levar à ansiedade, enfim, melancolia e até mesmo casos de depressão, né? O que a gente vê acontecendo muito. Então, esse abafo de culpa, de não responsabilidade, inclusive eu estou devendo um vídeo para o canal aqui das leis da autorresponsabilidade, que é maravilhoso. Mas você tirar a culpa de você te causa muito mais frustração do que você bater no peito e falar, eu sou culpado. Eu sou culpada pela minha vida não estar dando certo até agora. E você pega essa responsabilidade e dá um basta naquilo que você está vivendo e não aceita mais, até porque nós só vivemos a vida que nós aceitamos. A gente só vive aquilo que a gente permite. Nós só deixamos acontecer aquilo que a gente permite. Mas a gente não tem controle de tudo. Não temos controle, mas a gente tem controle de como a gente vai sentir, reagir e fazer de novo, né, na próxima vez. Ou fazer a partir dali. Então esse é o primeiro ponto, não quero me alongar aqui. Segundo ponto, e muito responsável também, de repente, você está me assistindo agora de um celular. E ele também é o motivo de muita frustração. Ele também é o motivo de uma expectativa alta ou um aumento de expectativa e traz também um aumento de realidade percebida de outras pessoas. Como assim, Léo? Não entendi. Eu vou te explicar. O que acontece? Quando você tem um celular na mão que você consegue, a partir de redes sociais, acompanhar a vida de outras pessoas, você sempre vai ter a impressão de que, sabe aquele dito, a grama do vizinho é mais verde? Você sempre vai tender a ter a impressão de que outras pessoas têm um grau de realização, de satisfação, de felicidade, de vida extraordinária maior do que a sua. E qual é o grande problema disso? Nem sempre mas não é esse o problema, porque a pessoa ela tá postando o que ela quiser, ela posta o que ela quer, mas você quando vê isso se acha pior, se acha menor, se acha ruim, se acha não tão bom o suficiente. Então a sensação de expectativa do que pode ser alcançado, de viver novas experiências a partir da tela do seu celular, a partir, né, enfim, da vida alheia,
te causa uma esperança de que aquilo poderia ser real para você no seu subconsciente, te alimenta de uma sensação dopaminérgica boa por um momento, aí você cai na sua realidade e principalmente você basicamente não olha para o que aquela pessoa fez. Muitas vezes quando a realidade realmente é real, né? Que aquela pessoa posta, quando não é uma realidade montada, você sabe do que eu tô falando. Mas quando realmente a pessoa tem uma vida ali extraordinária, você fala, caraca, olha a vida dessa pessoa. Muitas vezes os bastidores ninguém mostra o que sofreu, o que passou. Hoje com o podcast muita gente fala, né? Cara, eu vim de baixo, eu sofri muito, eu trabalhei muito. Mas, vamos lá. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Eita, calma aí. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre expectativa, né? Expectativa alta, resultado ok, vai ser ruim quando a expectativa está muito alta e o verdadeiro também no oposto, quando a minha expectativa está baixa ou ela está alinhada com a realidade, eu consigo ter mais satisfação. E aí que tá, a cada momento que você ver algo a mais ou superior ou que você gostaria, você fica em uma expectativa aumentada, mesmo que inconscientemente. Léo, caraca, como faz pra mudar isso? Aí eu vou aqui finalizar esse vídeo com uma dica pra você resolver a sua vida. Para de focar no que você não tem controle. Para de focar em outras pessoas, para de colocar suas expectativas muito altas, para de fazer com que você seja a pessoa menor ali da sua realidade e comece a focar no seu processo, comece a focar no que você tem controle, comece a focar nas suas reações, comece a fazer ações diárias para alcançar uma vida extraordinária, comece a fazer planos e colocar esse plano em ação, executar esse plano e comece a se alimentar dos resultados parciais desses planos. Então, veja, a maioria das pessoas não tem metas definidas. É bizarro, né? No começo desse ano aqui eu vi um dado que eu fiquei chocado, falei muitas mentorias por aí. Dos primeiros 7 dias do ano, 90, eu esqueci bem do dado exato, mas 92%, se não me engano, das pessoas simplesmente esquecem daquele momento de reflexão que teve no finalzinho do ano, que foi e que falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que fez algumas metas ali, porque o momento é propício para isso, mas a maioria das pessoas, 92% das pessoas, esquecem que fizeram ali algum tipo de meta, que quiseram alguma coisa, que renovaram uma esperança, que tiveram uma expectativa diferente. Então, a maioria das pessoas já esquecem logo na largada. 30 dias depois, 97% das pessoas também esquecem ou abandonam ali, ou seja, mais uma galera esquece e abandona o que tinha pautado para si. Por quê, Léo? Porque a vida bate forte. A vida bate forte. A sua realidade vai te bater. Não tem magia quando passa um ano. Não existe um negócio que fala, putz, agora eu vou estourar. Não existe. Existem alguns choques de realidade que acontecem em casos muito específicos e geralmente não são bons, tá? Geralmente é uma doença, é um falecimento, enfim. Nem vou entrar nesse mérito. Mas a real é que as probabilidades de um ano passar, uma data passar, alguma coisa passar e acontecer algo magicamente, elas são muito difíceis. Por isso que existem hábitos para serem criados, cultivados, né? E cada vez mais um hábito ele tem que ser o seu guia do dia a dia. Mas enfim, e desses 3% das pessoas que seguem com a meta, não significa dizer que elas alcançam a meta. Desses 3%, a minoria alcança, na verdade. Mas ter um porquê, ter um plano de ação, ter uma meta estruturada é muito mais eficaz do que não ter. É muito melhor você saber onde você vai chegar do que você não saber. E, na dúvida, aquela outra frase, né? O que abunda não faz mal, né? O que é abundante, o que está sobrando, o que é para cima, não te faz mal também. Então, eu quero te fazer um convite nesse vídeo aqui. Você precisa resolver a sua vida rápido. E resolver a sua vida não é resolver todos os seus problemas, todas as suas questões. Não é você atingir uma liberdade financeira, do dia pra noite você atingir uma vida extraordinária. Mas é o começo, é o caminho, é você saber onde você quer chegar. É você usar o que a gente leu aqui sobre felicidade, né?
a seu favor, no sentido de ter mais saúde. Mas como eu tenho mais saúde, Léo? Começa a ir para uma academia, começa a fazer uma arte marcial, né? Eu tô devendo um outro vídeo aqui no canal do porquê eu comecei a fazer jiu-jitsu. Comecei faz um mês e, enfim, tô amando, vou falar aqui os motivos. Tem muita correlação com a vida, com desistir ou não desistir, com ser mais resiliente, com ser mais forte. Enfim, depois eu trago esse vídeo aqui, continua acompanhando. Inclusive, se você tá aqui agora, dá o like, compartilha, manda no grupo da família esse vídeo aqui e se inscreve no canal e ativa a notificação. Mas, recuperando aqui o que eu estava falando, eu vou trazer esse vídeo de jiu-jitsu também. E o que acontece quando você tem um porquê na sua saúde, você vai num caminho melhor e vê evolução, e isso vai te levar mais longe, independente da idade que você tenha. Léo, ferrou, cara, já tô nos meus 40, 42, 45 anos, então ferrou. Não ferrou, mas começa a fazer planos, porque você não pode chegar num ponto onde você perde o sentido da sua vida. E se você tá nesse ponto hoje, calma, respira, fala, cara, tudo bem, eu tô aqui, eu ainda tenho minha cognição, ainda tenho pensamento, ainda tenho meu movimento, ainda eu faço o que eu faço. Se você consegue pensar, você consegue realizar. Então começa a colocar no papel. Começa pelo próximo farol verde. Tem um mentor meu que fala, cara, qual é o próximo farol verde? Cara, eu não consigo agora, por exemplo, hoje, ganhar, por exemplo, de um faixa preta, porque eu sou faixa branca, eu comecei esses dias. Da mesma forma como uma pessoa que começa hoje na academia não consegue levantar o peso que eu levanto, porque eu já estou há mais de 15 anos treinando. O meu músculo é diferente. Mas qual é o próximo farol verde? No meu caso, eu vou ter que lutar, treinar, fazer treinos, entender sobre a técnica, aprimorar a minha técnica, ir para faixa azul, ir para faixa roxa, para marrom, faixa preta. Daqui 10 anos eu vou conseguir ganhar, né? Quiçá ganhar de um faixa preta. Daqui 10 anos. Mas o caminho é gostoso. E se eu não fizer nada daqui 10 anos vai passar. E eu vou chegar lá e não vou ganhar do faixa preta se eu não treinar. Da mesma forma que um cara que chegou na academia hoje, ele não vai conseguir treinar comigo porque eu tenho mais de 15 anos nisso. Mas daqui 3, 4, 5 anos ele vai, se ele for constante, sabe? Então, o que eu tô falando aqui é que nem a natureza dá saltos. Uma árvore não vai, se você vai plantar na melhor terra, regando, ela não vai crescer em 3 dias. Ela vai demorar 2, 3, 4, 5, 10 anos para crescer, para ficar forte, para criar raízes. Então não tenta dar salto, né? Tem uma outra frase que eu gosto bastante também. Eu gosto muito de frases, né? Diz o seguinte, nem 9 mulheres conseguem conceber um filho em 1 mês. Então, essas frases elas são bem legais quando a gente para ver, né, o porquê delas, porque de fato nos dá uma direção, de fato nos coloca algo ali para pensar e fala, pô, faz sentido, né? Porque eu quero dar salto. Inclusive, deixa eu dar um spoiler para você já. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no jiu-jitsu foi quando meu mestre, né, Douglas, um brother, me falou o seguinte. Eu perguntei, cara, quanto tempo eu consigo chegar na faixa preta? Ele falou, 10 anos. Falei, porra, 10 anos, ele, 10 anos. Mas por quê? Ele explicou, cara, no mínimo é 1 ano na branca. Eu falei, mas 1 ano? Ele, 1 ano. Aí eu me incomodou. Fiquei um pouco desconfortável. Eu falei, pô, 10 anos, cara. Só que eu lembrei de várias coisas. Por exemplo, pessoas de sucesso, pessoas bilionárias, pessoas detentoras de fortuna, de sucesso, que eu sigo, que eu gosto, Flávio Augusto, enfim, Elon Musk, eu gosto desses caras, né? Esses caras fazem planos pensando em 10, 20, 30 anos. Eu falei, putz, 10 anos. Me incomodou, mas me confortou ao mesmo tempo. Porque eu pensei, pô, eu também não gostaria de ser faixa preta e chega um cara do nada e 1 ano também tá faixa preta. Não pagou o preço suficiente. Então uma outra coisa que eu trago aqui para resolver a sua vida. Pague o preço. Pague o preço. Saiba quando é tempo de pagar o preço e quando é tempo de aproveitar aquilo que foi pago. Tempo de gastar o que foi pago. No Rio fala muito assim, né? Gastar é gastação, né? No sentido de curtir, de aproveitar a vida. Mas não existe gastar sem ganhar, não existe gastar sem pagar o preço antes, sabe? Então paga o preço, tenha disposição e disciplina. Léo, não tenho disposição, não tenho disciplina, mas o que você tem hoje? Qual é o próximo farol verde? O que você consegue fazer agora com o que você tem? Aí trago uma outra frase aqui o vídeo das frases. Mário Sérgio Cortella. Faça o melhor com o que você tem
enquanto você não tem condição melhor de fazer melhor ainda, né? Faça o melhor nas condições que você tem quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E essa frase ela é muito poderosa também, porque quando você tem uma condição de fazer X e quer fazer 2X, você se frustra. Aí tem a teoria do flow também, do Mihaly Csikszentmihalyi. Não sei se é assim a pronúncia, Mihaly Csikszentmihalyi. Enfim, um nome super difícil, mas busca aí a teoria do flow, Mihaly, dá um Google aí. O que essa teoria do flow nos diz? Que quando é um gráfico, né? Um gráfico aqui, e quando você tem muita habilidade para fazer algo, habilidade tá aqui, ó, habilidade, você tem muita habilidade, mas seu desafio tá aqui, ó, você tá aqui, você tem, sabe, você não tem tesão em fazer, você tem descaso, você fala, isso é muito fácil, não te dá aquele negócio de fazer, você tem diferença, você tem muita habilidade, o desafio é baixo. Agora o contrário, a sua habilidade em fazer, ela é muito baixa, só que seu desafio ele é muito alto. Você fica aqui, ó, sua habilidade é muito baixa, seu desafio é alto. Você tem frustração, você tem problemas, você tem, sabe, indisposição em fazer, você tem procrastinação, você não consegue realizar, sabe? E quando você tenta realizar, você fica, nossa, cara, que encrenca, você se sente incapaz. É um sentimento ruim. Agora, quando a sua habilidade ela é boa e o nível de dificuldade ele é bom também, mas eles estão aqui, ó, onde tá minha cabeça aqui, ó? Tá aqui, ó. Habilidade e dificuldade. Você tem o flow, o estado de fluxo, de fazer, de acontecer. Você tem sangue, você tem tesão em pegar e fazer. Porque não é fácil, mas você consegue, te desafia. Mas não dá pra você pegar algo que tá muito além da sua capacidade. Você tem que reconhecer isso e começar a colocar em prática. Não dá. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui de lutar com faixa preta. Não dá pra ir pra um campeonato hoje, pegar um faixa preta e ganhar dele. Não dá, eu vou sair frustrado, quebrado ainda, vou tomar uma surra. Mas dá pra eu fazer ganhar um campeonato de um faixa branca. Eu consigo, porque a gente vai ter uma dificuldade, vai ser um baita pega ali, a gente vai cair, rolar, brigar e que vença o melhor, sabe? Então, esse é o meu próximo sinal verde. Agora, quanto mais eu treino, mais acelera. Quanto mais eu pago o preço, melhor vai ser o resultado. Então, se tem algo que eu posso te dizer aqui nesse vídeo para finalizar, é o seguinte. Não tenha medo. Zeca! Para finalizar esse vídeo aqui e te dar a melhor dica possível, é o seguinte. Não tenha medo de pagar o preço. Não tenha medo de fazer o que precisa ser feito, o que tem que ser feito. Porque afinal, o próximo farol verde só depende de você. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!